Vamos começar mais um Papo de Perito, que é aquele bate-papo que a gente tem com alunos da nossa formação Perito 5K, que estão iniciando na perícia, cada um está num nível, né, de aprendizado, um nível de experiência, e eles passam a experiência, a vivência que eles tiveram até agora para todos nós. Então seja muito bem-vindo. Se você já é inscrito ou não é inscrito no nosso canal, aperte aqui em inscrever-se. Também aproveita aqui, curta o nosso vídeo e compartilhe com um amigo ou uma amiga sua. Então já vou colocar aqui na tela, porque hoje nós estamos com a perita Leandra Stein. Falei certo, Leandra? Isso mesmo. Seja muito bem-vinda. Já vou começar, Leandra, para você se apresentar para o pessoal, falar um pouco da sua formação, sua experiência, etc. Para o pessoal te conhecer bem. Bom, boa noite. Eu sou contadora, me formei em 2012, já tenho mais de 10 anos de profissão. Comecei na área de alimentícia em supermercado, depois comecei a trabalhar no setor de rochas ornamentais, que é o setor que eu trabalho atualmente. E o ano passado eu comecei também na perícia, iniciei na perícia, comecei fazendo curso, comecei a me cadastrar nos tribunais, né? E então comecei nessa área também, nessa nova profissão. E tá gostando, Leandra? Sim, estou gostando. Eu já tinha interesse, desde quando me formei, eu sempre tive interesse. Foi o último módulo da faculdade, que perícia e auditoria. Eu me interessei bastante no assunto, só que na época eu não encontrei um curso. Não encontrei um curso para iniciar, então acabei deixando um pouquinho de lado. E o ano passado comecei assim, descobri o curso Perito 5K, que foi para mim o curso assim, como iniciante mesmo, né? Que eu não sabia nada do assunto. Então foi assim, o pontapé para me iniciar mesmo na perícia. Foi o primeiro contato, né? Você Com o falou uma assunto coisa assim. interessante, me deixou curioso com uma coisa agora, Leandra. Você falou que Uhum. foi na faculdade que surgiu o seu interesse. A gente, né, Sim. contador, a gente tem na faculdade, normalmente no último período, né? Isso foi no último módulo da Isso. faculdade. A minha experiência na faculdade com perícia foi ruim, porque era um professor que não era perito, etc. Na A minha sua também. faculdade, também foi assim? Sim, o professor, ele, na verdade, ele nem ele é formado em contabilidade e nem como contador ele atua, na verdade. Ele tinha outras disciplinas e como não tinha professor para aquela disciplina de auditoria e perícia, ele que deu a aula. Então, assim, em outras disciplinas ele foi muito bem, mas na auditoria e perícia foi bem assim, bem fraco mesmo o conhecimento. Então, assim, por isso que eu também nem me senti preparada, ele nem deu muitos caminhos de como iniciar, né? Então, o perito 5K para mim foi tudo novidade, na verdade. Não, isso acontece demais mesmo, isso é normal. Aham, E Leandra, você falou que começou no final do ano passado, você é da nossa turma 6. isso. Em off aqui você já me contou, mas eu vou te perguntar de novo. Quando você realizou os cadastros nos tribunais? Então, eu comecei o curso, fiz os primeiros módulos, né, conforme a orientação, né? Aí, quando eu iniciei o módulo de perícia financeira, eu comecei os cadastros. Só que eu comecei os cadastros em dezembro, comecinho de dezembro, então pegou aquela fase do recesso ali do judiciário, então só tive um cadastro aprovado em dezembro de um tribunal, os demais, quando voltou em janeiro, né, no finalzinho de janeiro, que começou a ser aprovado. Então, até Também o tive pessoal aquela se questão do situar, a gente está em ISM. março, final de março, 31 de março de 2023. Então, digamos assim, que você está há 3 meses, mais ou menos. Isso, 3 meses cadastrados, assim, isso. Mas, assim, fui cadastrando aos poucos também. Cadastrei no mês 2, 3 tribunais, depois no outro mês. Porque, assim, a documentação é bem extensa, né? Então, Uhum. a gente acaba tem que se dedicar exclusivamente, assim, para fazer um cadastro mais rápido, né? E eu também consegui com outras atividades. Então, fui fazendo aos poucos mesmo, fui reunindo os documentos, né? Foi bem. Fui fazendo ao meu tempo mesmo. Em quais tribunais você se cadastrou? O primeiro tribunal que eu me cadastrei foi no da Bahia, no TJ da Bahia, mas não obtive nomeação até agora. Mas também não enviei e-mail, não cheguei a enviar e-mail para o Tribunal da Bahia. Depois fui me cadastrando, São Paulo, cadastrei em São Paulo também, não tive nomeação, mas já enviei os e-mails, enviei até em março agora.
Depois, cadastrei em Rondônia, Santa Catarina, Paraná, Minas, Alagoas. Eu me cadastrei em 8 tribunais. E Goiás. No total, você teve quantas nomeações? 4 4. nomeações. E saíram de quais tribunais essas 4 nomeações? Do Paraná e Minas. Paraná e 2 de Minas. cada. Isso, 2 de 2 de cada. cada. Uhum. Uma coisa legal que eu vou te perguntar agora, porque não sei se você pensava isso, mas muitos contadores que vêm me procurar, a principal dúvida deles é com relação ao Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, o CNPC. Ah, precisa de CNPC para ser perito. E a gente já sabe que não precisa. Você se Isso. cadastrou em 8 tribunais. Você precisou de CNPC em algum desses 8 tribunais? Não precisou. Alguém te pediu isso? Não. Eu até tenho interesse depois em fazer. É um interesse que eu tenho. Mas, assim, talvez o ano que vem, ou no próximo ano. Primeiro eu vou colher os frutos um pouco da perícia. Pretendo colher um pouco de fruta. Aí depois, assim, eu vou fazer outros cursos. Quero fazer também essa prova aí. Não, é até CNPC. legal, assim, exatamente o que você está falando. Vou colher os frutos, vou começar, depois Isso, já conheço a perícia, ganhei uma experiência, vou fazer, isso. vou ter o cadastro. É bacana, mas para começar não precisa, né? Não precisa. Não precisa. Nenhum tribunal me pediu. O que é exigido é o ISS, né? A inscrição municipal, né? Isso Em sim, alguns, alguns tribunais estão no Minas exigindo. pede, mas qual te pediu? Alagoas também. Alagoas? É, Então, Minas e Alagoas te pediram. os demais não. Aí, assim, como depois que eu obtive, eu já fui colocando mesmo sem exigir, né? Uhum, Os entendi. novos cadastros, né? Mas o que eu vi que exigiu foi esses 2. E, Leandra, você já tem um emprego, um trabalho CLT, né? Sim. Até o momento, como está sendo conciliar tudo? Então, até o ano passado, né, eu estava de licença aí na maternidade um período, né? Então, assim, esse ano que eu retornei mesmo, né? Eu tenho feito mais nas horas vagas mesmo, por isso até porque eu não terminei o curso ainda. Eu tenho um bebê também, então vou fazendo à noite, fim de semana, né? Tô assim, não estou exclusivamente com perícia, né? Estou fazendo o curso aos poucos e também assim. Essas nomeações aí também eu estou lendo os processos aos poucos, mas lógico, sem deixar de cumprir os prazos, né? E você já propôs honorário das 4 processos? Já aceitou as Não, 4 não. nomeações? Eu já aceitei as 4, mas duas, proposta de honorário foi em 2. Em Uma é 2. JG, mas já foi aceita também. Uma JG, assistência É a, judiciária gratuita. isso, a outra que está faltando, tem uma que falta ainda a proposta. A segunda que você propôs honorários, você se lembra? Aliás, essas duas que você já falou que já está ok. Você se lembra o objeto da perícia? Então, tem uma que é CDC, Que a gente ensina na formação, né? aí é aquela questão do jus, né, do anatocismo, né, toda aquela questão. E a outra é liquidação de sentença. Que também tem lá na formação. Isso, Dessas você já assistiu essas aulas? Eu estou até revendo essa parte revendo de novo essas aulas aí. Assistir, porque tem aula que a gente assiste, eu gosto de assistir de novo, né? Porque às vezes estou assistindo, fazendo alguma outra coisa, não estou exclusivamente, né, assistindo. Então eu gosto de revisar, às vezes eu assisto até 3 vezes a aula, para fixar bem o Eu confesso pra conteúdo. você que até eu assisto as aulas às vezes. É. Eu gosto de assistir também, às vezes. Sempre tem Uhum. informaçãozinha boa que pega lá, relembra. É bacana, é bom assistir. Estudar Sim, nunca é com demais, certeza. né? Dá uma E, dúvida, né? Aí vai lá, assiste a aula. e você acha que, pelo que você viu até agora, ok, você ainda não chegou na fase de redigir o laudo, etc. Você está na fase de propor honorários, o juiz determinar o início da perícia. Mas Isso. você acha que com a base que você está conquistando, está te possibilitando iniciar com uma certa segurança? Olha, mais ou menos isso. Mais ou menos. Eu ainda dá uma insegurança ainda. Não, a segurança vai dar Principalmente sempre, assim, isso é normal, é. porque cada processo é de um jeito, né? Então, assim, por mais Uhum, que tenha os exemplos no curso, igual os processos que eu peguei, o assunto tem no curso, né? Ok. Mas são processos diferentes, então, assim, exige um uhum. pouco de interpretação também.
né? O que o juiz quer, né? Principalmente esse de liquidação de sentença. Então, tem que entender um pouquinho, tem que estudar, tem que entender um pouquinho do processo, né? Das fases do processo. Então, assim, dá uma insegurança, sim. Não, insegurança dá mesmo. Isso assim, eu te digo que a gente até brinca da alegria ao desespero em 5 segundos. Você deve ter ouvido a gente falar isso, né? É uma expectativa para ser nomeada e depois a gente vem em insegurança. Isso é normal, você não está sozinha nessa. Então, acontece com todos os alunos, aconteceu comigo, aconteceu com o Fernando, fique tranquila. E acho que acontece com todo mundo que começa numa nova atividade. Eu acredito não. Depois que você entregar a primeira, segunda, terceira perícia, você já vai estar assim, opa. Vai ficar mais confiante. Já sei o que fazer, já sei que não é um bicho de 7 cabeças. Então, é um processo, entendeu? Isso aí você pode ter certeza. Eu vejo que é uma área que, por exemplo, o curso, a gente não pode se esgotar ele, né? Então, é o início. Né? Eu vejo que tem que buscar mais informações em livros, né? Às vezes uma especialização também no assunto, né? Outros cursos mais específicos, dependendo da perícia. Então, eu vejo dessa forma. Não, isso sem dúvidas. O estudo quem escolhe ser perito nunca para de estudar. Sim. Contabilidade também, né? Na verdade. Contabilidade também, é verdade. Muitos cursos, né? Muitos nunca cursos. Para de estudar. Você lê um livro, lê um segundo livro, faz um curso, depois faz um segundo curso para ter uma visão de outro profissional. Então, muda muito, né? Também a legislação muda. Então, a gente nunca para de estudar. Exatamente. E a perícia, pelo que eu vejo, também é a mesma coisa. Inclusive, falando em livro, eu tenho uma surpresa para você, que é justamente que, como você teve aí esse bom desempenho nesses 3 meses, digamos assim, desde que você se cadastrou, a gente aqui da formação vai enviar para você, ó, vou até mostrar aqui, ó. A gente vai pegar aqui da minha prateleira, você vai receber aí na sua casa para poder estudar um livrozinho de perícia contábil do professor Rio Moura. Então é um presente nosso para que você possa continuar se capacitando, continuar estudando. Esse livro aqui é muito bom, inclusive para quem está vendo aí nossa live. Aliás, eu posso falar, o professor Rio Moura vai gravar um módulo para nossa formação também. Então, é um módulo novo que vai entrar para a nossa formação, excelente perito. E você vai ganhar esse livro, a gente vai poder enviar aí para sua casa depois, tá? O módulo que ele vai gravar na área tributária ou contábil mesmo? Na área contábil. Contábil, né? Na área contábil. Leandra, até aproveitando o seguinte, se você não se incomodar, das propostas honorárias que você já realizou, uma é a JG. A outra, qual foi o valor dos honorários que você propôs? A primeira, eu propus 5 mil. 400, 900, mais ou menos. 400, 990, deu quase 5 mil. E foi aceita. Mas assim, é uma perícia com vários contratos. Então, assim, eu propus talvez poderia até ter aumentado o valor, né? Mas como eu vi que houve esse pedido, né, de justiça gratuita, e também eu me baseei no sindicato de peritos lá do Paraná, o valor da hora deles lá. Me baseei nisso, para fazer a proposta. Ela foi assim, 490. Cobrou uma hora muito boa, né? Aí eu cobrei 10 horas. Aí não é valor redondo, é 493, mais ou menos, alguma coisa assim. Você cobrou até mais do que a gente orienta lá no curso, que é de 350 a 400. Aí foi deferido, maravilha. Sim. Então teve essa de 4.900 e pouquinho, mais a JG, então já passou de 5 mil só nessas 2 perícias, né? Isso, já passou. Então você também vai levar um segundo presente, né? Sabe qual é, né? Não sabe ainda? Não. Então, não tô lembrando. Na formação, todos os alunos que ultrapassam o marco dos primeiros 5 mil de honorários deferidos, então seus honorários foram deferidos, ganham, como para simbolizar, né, essa vitória, esse marco, a gente envia esse quadrinho da formação Perito 5K. Então,
junto com o livro do professor Rio Moura, de perícia, nós também vamos enviar para você o quadrinho aqui Legal. para você poder decorar seu escritório, deixar na prateleira, etc. Tá certo. Obrigada aí pelos presentes. E, Leandra, isso foi em 2 perícias, né? Tem outras 2 que você vai propor honorários, né? A juíza já arbitrou, já que tem um valor de R$ 2.000. 2.000. Isso. E a outra está faltando ainda fazer a proposta. Você nem sabe quanto vai ser ainda. Ainda não. Tem que analisar ainda o processo. Porque foi mais recente essa e não analisei ainda bem o processo, não. Ainda vou propor ainda. Mas não é a JG essa, não. Então foi só uma JG, né? Só foi uma JG e 3 até agora não. Maravilha. Que isso é outro mito, né? As pessoas acham que acabam sendo nomeadas muito mais para AJG do que para não gratuitas, né? Quando, na verdade, não existe essa métrica. Essa métrica não existe. A gente tem alunos que foram nomeados muito mais para a JG, outros que só foram nomeados para não a JG. Então, isso aí não existe essa métrica, não existe essa correlação. Então, pode acontecer de tudo. E as nomeações... Fala, desculpa, te interrompi, pode falar. Não, eu ia falar, e as nomeações que eu obtive foram todas por sorteio também. Ah, legal. As 4 foram por sorteio. Assim, até, como eu disse, comecei a enviar um pouco os e-mails, mas não concluí ainda, mas aí os retornos que eu tive foi por sorteio. Bacana. E você falou que se formou em 2012, aliás, nós nos formamos juntos, mesmo ano, e só começou na perícia agora. Por que você não começou antes? Eu acho que foi esse período que eu estava em casa de licença, né? Então, assim, eu tive um pouco mais de tempo para olhar outras coisas, né? Enquanto eu estava atuando, né, ali como contador numa empresa, então, assim, eu não tinha tempo para nada. Então, assim, uma jornada bem exaustiva. Fazia só os cursos ali relacionados mesmo para essa função de contadora, né? E, então, não tinha tempo para olhar outras coisas. Aí, nesse período de licença maternidade, que eu comecei, né, que eu estava em casa, aí eu comecei a olhar outras coisas. Aí descobri esse curso, que até então não tinha visto ainda. Aí eu fiquei até na dúvida, né, a princípio de adquirir ou não, né, que a gente não conhece, não sabe se o curso é bom, mas aí eu tive coragem, falei, vou adquirir. Aí também tinha aquela questão... Valeu a pena? Se arrependeu ou não? Pode ser sincero. Não me arrependi, não. Então tá bom. Que tinha também a opção de caso não gostasse, né, poderia cancelar em 15 dias, né, então eu falei, se eu não gostava, vou cancelar. Mas, assim, gostei, para mim foi, como eu disse, né, foi o pontapé inicial para estar entrando na área. E o que você espera como perita agora, nesses próximos 9 meses de 2023? Então, eu espero receber mais nomeações, né? Estou fazendo ainda alguns cadastros, não terminei, né? Vou fazer mais alguns cadastros. Por exemplo, na esfera federal, eu não fiz ainda nenhum, estou reunindo a documentação ainda, então, assim, espero ter mais nomeações, espero entregar esses laudos, né, também com qualidade, né, o trabalho, né, não sofrer nenhuma impugnação, e é isso. E, futuramente, quem sabe, trabalhar só com perícia também, né? Quem sabe, né? É uma boa, pode ser. Mas também, se sofrer impugnação, não se assusta não, Leandra, porque é normal. Aliás, eu estava escrevendo sobre isso agora, tá? Impugnação faz parte, e o seu laudo pode estar perfeito, mas às vezes a parte vai impugnar para poder ganhar tempo, etc. Não porque tem algum erro, entendeu? Por praxe processual, por estratégia, enfim. Então, não, isso faz parte da nossa vida como perito. Aí você vai analisar a impugnação, vai ter que ter lá justificativos, argumentos, você vai fazer seu julgamento profissional. Faz sentido ou não faz sentido. E toca o barco. Então não precisa se assustar com isso não, porque faz parte. É uma responsabilidade muito grande, né, na verdade, né? Então, assim, a gente tem que tentar fazer o trabalho o melhor possível mesmo. Mas tem esse risco, né? Assim, toda profissão tem os riscos, né? Então, também na perícia também tem os riscos, né? Esse né? Você trabalhando com seriedade, ainda mais você que está estudando, é uma pessoa séria, uma profissional capacitada, trabalhando de boa fé, claro que existe muito irresponsável, mas trabalhando de boa fé e se capacitando, pode ficar tranquila com relação a isso. Eu sei que é um medo, que eu também já tive,
mas com a vivência você vê que trabalhando com responsabilidade, estudando, se capacitando, você não precisa se preocupar com relação a isso. Tá certo. Você pode ficar tranquila. Uhum. E, Leandra, para concluir nossa conversa, queria te pedir uma coisa. Sim. Quem assiste normalmente esses bate-papos que nós temos com peritos são pessoas que querem ser peritas. Então, administradores, contadores, economistas também. Se você pudesse deixar uma mensagem final para esses profissionais, qual seria essa mensagem? Tenha paciência. Tenha paciência, porque, assim, às vezes a nomeação pode ser no dia seguinte do cadastro ou pode gastar meses, né? A gente não sabe. Então, uma dica que eu deixo é tenha paciência. Também oriento a não esperar o curso, se a pessoa tem pressa, eu quero ser nomeada logo, não espere concluir o curso para começar os cadastros. Faça os primeiros módulos, né? E já inicie os cadastros, porque a documentação ela é bem extensa e varia muito de tribunal para tribunal. Então, às vezes, pede uma relação de documentos em um tribunal, no outro pede algum daqueles documentos e mais um monte. Então, até que você consegue reunir toda aquela documentação, fazer o cadastro, aí vai para o processo de análise. Às vezes, não é deferido de imediato, na primeira análise. Algum documento às vezes fica errado, então aí tem que fazer uma nova avaliação, então isso tudo demora. Então, se a pessoa tiver pressa, eu oriento, né, aconselho ela já iniciar os cadastros antes de terminar o curso, fazer os primeiros módulos, e ter paciência que realmente a nomeação vem. Mais cedo, mais tarde. Queria primeiro te parabenizar. Você está no início da trajetória, né? Você está na fase de propôs honorários, foi deferido, vai começar a fazer laudo pericial. E já deixo de antemão você convidada para daqui a alguns meses retornar, contar para a gente como foi a produção desse laudo, o recebimento dos honorários. Acho que vai ser muito legal. Então, já te dou os parabéns. Já te agradeço também por disponibilizar seu tempo, né? Agora à noite, sua filha dormindo, ou seu filho, não sei. Filho. Seu filho, você com sua família, disponibilizou um tempo para poder conversar com a gente. Então, eu te agradeço demais por isso, tá bom? Joia. E conte conosco, continue contando conosco. Se precisar de ajuda, tiver alguma dúvida, é só nos procurar. Tá certo. Beleza, Leandra? Tá joia. Obrigado aí pelo bate-papo. Tá bom. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau. Gente, com isso, vimos aí a história do início dessa trajetória da Leandra, esses primeiros 3 meses na perícia, 4 nomeações, alguns honorários deferidos. Com certeza, Leandra já está convidada para voltar para contar como é que foi a entrega desses laudos e também as novas nomeações que com certeza virão. Ficamos por aqui. Não deixe de se inscrever, de curtir, compartilhar. E eu espero que você que esteja assistindo a gente no futuro também esteja aqui comigo, contando sua história na perícia. Grande abraço e até o próximo Papo de Perito.